De que a maioria das pessoas imagina quando pensa na África selvagem é um oceano de savanas intermináveis, repleto de leões, elefantes e manadas que cruzam o horizonte como se o continente fosse um único refúgio indomável. Mas a realidade que se revela ao sobrevoar o continente hoje é muito diferente. A maior parte da Terra já foi ocupada, arada e transformada, tornando-se tão habitada quanto qualquer outra região do planeta. Nas planícies da África Ocidental, os leões sobreviveram apenas em pequenos grupos isolados. No coração do continente, eles quase desapareceram, e avistar um elefante fora das áreas protegidas é quase impossível. Ainda há bolsões de savana intocada, em Botsuana, Zâmbia, Namíbia e em alguns grandes parques nacionais. Mas são fragmentos de um passado que já não existe mais como um todo. Existe, porém, um único corredor que permanece quase intacto, estendendo-se por cerca de 1.500 quilómetros. Ele liga os parques nacionais de Serengeti, Masai Mara e Ngorongoro, formando um espaço contínuo de natureza que se manteve como há milhares de anos. Ali, a vida pulsa em toda a sua magnitude. Mais de 1,5 milhão de gnus cruzam a planície em busca de chuvas. Enormes manadas de leões rondam, elefantes, girafas e outros herbívoros se alimentam das copas das árvores. O tamanho da região equivale aproximadamente ao da Suíça ou da Moldávia, e é exatamente aqui que foram capturadas as imagens icónicas de migrações, caçadas de leões e travessias de rios que tanto vemos na televisão. Antes de seguir, deixo um convite. Escreva nos comentários de onde você está assistindo a este filme. É fascinante descobrir até onde nos leva a paixão pela vida selvagem. E se o tema lhe interessa, continue até o final. Um pensamento será revelado, capaz de mudar a forma como enxergamos tudo o que vive, inclusive nós mesmos. Surge então a questão que parece desafiar a lógica. Por que esse estreito corredor permaneceu intocado enquanto o restante do continente foi domesticado? A resposta começa com um pequeno inseto que, por milénios, moldou o destino da região. A mosca tsetse. Os grandes mamíferos selvagens aprenderam a conviver com ela sem problemas, mas para o gado doméstico, ela é fatal. Por isso, vastas áreas de savana permaneceram perigosas para a pecuária sedentária. Quem tenta introduzir um rebanho de vacas vê metade da manada desaparecer em poucos meses. A agricultura também fracassou, pois as chuvas são irregulares e a maior parte do solo se comporta como pastagem, não como campo arável. Os povos que conseguiram adaptar-se a essas condições foram os pastores maçais, que ao longo dos séculos descobriram que a mosca tsetse foge da luz direta do sol e se esconde apenas na vegetação densa. Assim, eles adotaram um estilo de vida seminómade, conduzindo rebanhos apenas pelas áreas recém-incendiadas pela luz, contornando as zonas infectadas. O homem esteve presente, mas não transformou a paisagem, apenas se inseriu nela. Em 1951, o Serengeti recebeu o status de Parque Nacional e todas as atividades agropecuárias foram proibidas definitivamente, garantindo que o local permanecesse quase intocado. Ainda assim, ainda há outra curiosidade que exige olhar mais fundo, literalmente. O que sustenta aquelas enormes manadas? A resposta está sob nossos pés. A grande fenda da crosta terrestre que atravessa a África Oriental, conhecida como a Falha do Rift Africano. Essa fissura tectónica estende-se da Etiópia ao Moçambique, separando a parte leste do restante do continente a alguns milímetros por ano. Dentro de milhões de anos, as savanas atuais podem tornar-se um oceano e a Somália pode se tornar uma ilha isolada. Ao longo da borda leste desse rift, mais de 70 vulcões se erguem. Entre eles, o Kilimanjaro, a montanha mais alta da África, e o Monte Quénia, o segundo pico. Ambos são vulcões ainda ativos. Mas há um destaque singular, o Oldoinyo Lengai, o único vulcão em atividade que expele lava extraordinariamente fria, ao contrário da lava incandescente típico de outros vulcões, que costuma brilhar em tons de laranja-vermelho a 1000 graus. Essa lava escorre quase preta, fluindo como um rio de pedra fria. Esses segredos geológicos, combinados com a delicada presença da mosca tsetse e a sabedoria dos maçais, explicam porque apenas aquele corredor de savana permaneceu como o último remanescente da África que os primeiros europeus testemunharam. Se essa história despertou sua curiosidade, curta o vídeo, compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se para mais descobertas surpreendentes. Quando o vento sopra sobre o Oldoinyo Lengai, a lava que antes escaldava o interior da cratera se transforma em pó pálido,
que em poucas horas endurece, estala e se dissolve em uma camada cinza-branca tão frágil que é levada a quilómetros de distância. Mas o vulcão não é o único a moldar aquela região. Ao longo da margem oriental da fissura que rompe a África, dezenas de vulcões entraram em erupção ao longo de milhões de anos, cobrindo a paisagem camada após camada de cinza e pedra. Cada tempestade de cinzas foi empurrada pelos ventos, depositando-se sobre a terra como um manto de silêncio que, ao se acumular, criou um solo extraordinariamente rico em minerais, porém superficial. Em alguns trechos, essa camada tem apenas alguns centímetros de espessura, abaixo da qual repousa rocha endurecida ou antigos fluxos de lava. Árvores altas não conseguem ali enraizar-se, precisam de raízes que cheguem ao reservatório de água, mas a rocha tão rasa impede que esses troncos gigantescos alcancem a profundidade necessária para sustentar seu peso. Assim, a vegetação que sobrevive nesse solo escasso é limitada a arbustos e gramíneas que conseguem agarrar-se à fina camada fértil antes que o fundo endurecido as impeça de crescer. Mas a cinza que cobre a terra não se acomodou apenas nos campos secos. Uma parte dela também mergulhou nas águas que se formaram nas depressões da fissura. A consequência desse processo milenar pode ser vista bem ao pé do Ol-Doinyo Lengai, onde, no coração da savana, repousa um dos ambientes mais hostis do planeta, o Lago Natron. Esta lagoa, fechada e sem peixes, estende-se por cerca de 1000 km², porém, sua profundidade média não ultrapassa 1 metro. Por eras, a lava que escorreu das encostas se desfez em pó, que acabou por impregnar-se na água. Fontes termais subterrâneas, também carregadas de minerais, alimentam o lago, e sob o sol abrasador da África, a água evapora rapidamente, deixando para trás um caldo de sais que se concentra até alcançar níveis de alcalinidade comparáveis aos de um alvejante doméstico. O contacto da pele com essa água provocaria ardor imediato, vermelhidão e, em contacto prolongado, queimaduras químicas. O contacto com os olhos poderia resultar em cegueira permanente. À primeira vista, parece impossível que qualquer forma de vida consiga prosperar num habitat tão corrosivo. Surpreendentemente, esse lago tão venenoso tornou-se o berço de um dos maiores espetáculos da natureza, a reprodução dos pequenos e delicados flamingos. O Natron abriga a única colónia regular de flamingos de tamanho diminuto da África Oriental e, nesse ponto, convergem até 75% da população mundial da espécie. Após as chuvas, quando o nível da água se ajusta, os pássaros chegam em número, que pode chegar a 1.500.000 indivíduos, formando nuvens rosadas que se espalham ao redor da lagoa. Como podem sobreviver num ambiente onde a água tem a mesma potência corrosiva de um agente de limpeza? A resposta está na sua biologia. A pele de seus pés é revestida por uma camada espessa e escamosa que funciona como uma armadura natural, permitindo que caminhem sobre a superfície alcalina sem sofrer danos. O excesso de sal que inevitavelmente é ingerido é eliminado por glândulas especializadas próximas ao bico, que expelem o mineral através das narinas, mantendo o equilíbrio interno do animal. Quando a época de acasalamento se inicia, o lago se transforma num palco de ritual hipnotizante. Os flamingos agrupam-se em milhares de pares, que, sincronizados como um exército, avançam em fileiras perfeitas, girando a cabeça em uníssono para diferentes direções. Essa dança coletiva cumpre múltiplas funções. Revela a condição física de cada indivíduo. Os mais fracos e doentes são rapidamente excluídos da escolha de parceiros. E, simultaneamente, estimula o ciclo hormonal da colónia inteira, tanto de machos quanto de fêmeas, preparando-os para a construção dos ninhos. Quando as águas recuam na estação seca, sobre elas surgem ilhas sólidas de carbonato de sódio. Nessas plataformas, os flamingos moldam pequenos ninhos cônicos de lama onde depositam um único ovo. Os filhotes nascem com plumagem cinza e bico reto. Nas primeiras semanas, são alimentados por um leite avícola de coloração avermelhada, rico em proteínas, que tanto machos quanto fêmeas produzem. Ainda resta, porém, a questão que paira sobre o lago. Qual é a fonte de energia que permite a esses pássaros gerar tal substância nutritiva?
Essa incógnita continua a intrigar os pesquisadores, adicionando ainda mais mistério ao já enigmático cenário do Lago Natron. Se este recorte da natureza lhe despertou curiosidade, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para acompanhar mais descobertas que revelam os segredos ocultos do nosso planeta. Mesmo em um lago cujas águas mordem a pele como um ácido, a vida persiste, quase como um segredo que se recusa a se revelar. No Natron, onde a alcalinidade atinge níveis tão extremos que até o contacto com os olhos pode provocar cegueira, apenas duas criaturas conseguem sobreviver: a microalga espirulina e minúscimos crustáceos salgados. A escassez de concorrentes transforma essa dupla em uma fonte abundante de alimento. Mas não basta apenas existir. É preciso saber colher. Os flamingos desenvolveram um mecanismo singular que mais parece uma engenhosidade de laboratório biológico. Ao mergulhar a cabeça de cabeça para baixo, a mandíbula superior assume o papel da inferior, enquanto a língua maciça atua como um pistão que empurra a água para fora. Essa prática transforma o bico em um verdadeiro filtro vivente, capturando as algas e os pequenos crustáceos que flutuam na superfície tóxica. Um detalhe fascinante acompanha esse processo. A espirulina contém caroteno, um pigmento que, ao ser acumulado nos tecidos do pássaro, tinge suas penas de um rosa vibrante. Assim, a cor icónica dos flamingos não é mera decoração, mas a própria assinatura de sua dieta. Mas o lago não é a única face da mesma história mineral. A poeira vulcânica que se depositou sobre a superfície ao longo de milénios criou um solo surpreendentemente rico em minerais, ainda que extremamente raso. Essa camada fina impede que florestas densas se firmem, mas permite que a grama, resistente e de crescimento rápido, floresça. Quando se observa a savana por cima, mais de 2/3 da sua extensão revelam-se como um mar dourado e esverdeado, uma planície onde a vegetação rasteira domina o horizonte. Essa grama, embora humilde, é a base de toda a cadeia alimentar que se desenvolve naquele ecossistema. A grande diferença entre plantas e animais reside em uma capacidade que os segundo nunca possuíram, a de transformar matéria inorgânica em organismo vivo. Por meio da fotossíntese, cada planta captura a luz solar, o dióxido de carbono da atmosfera e a água e os minerais do solo, convertendo esses componentes em açúcares, proteínas e demais nutrientes, a própria matéria-prima da vida. Os herbívoros, por sua vez, não possuem tal alquimia. Eles precisam roubar o que já foi construído, extraindo energia e material dos tecidos vegetais. Esse ato de roubo é, em termos biológicos, a alimentação, um processo tão brutal quanto essencial. Na savana, os principais ladrões verdes são as antílopes gnus e as zebras. Os gnus, em número que ronda 1,5 milhão, e as zebras, cerca de 250.000, movimentam-se em massa, seguindo as chuvas que renovam a pastagem. Eles formam um único rebanho misto, dependente uns dos outros para vigilância e migração. A zebra, apesar de sua aparência de cavalo listrado que tantas vezes encantou a imaginação infantil, possui um temperamento imprevisível e pode atacar ferozmente quando se sente ameaçada. Um adulto pesa aproximadamente 300 kg, mas desenvolve uma velocidade que pode chegar a 65 km/h, tornando-a tanto presa quanto predadora de oportunidades. A presença desses grandes herbívoros não é apenas uma questão de número, ela define o ritmo da savana. Ao pastar, elas mantêm o crescimento da grama sob controle, permitindo que a cobertura vegetal se renove e evitando que arbustos invasores dominem o terreno. Essa dinâmica cria um ciclo dedicado, onde a mineralidade do solo, a produtividade da graminha e a presença dos grandes comedores se entrelaçam em um balé silencioso, quase imperceptível aos olhos desatentos. Cada passo das zebras, cada salto dos gnus, ecoa nas raízes da própria existência da savana. Se tudo isso lhe despertou curiosidade, compartilhe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se para acompanhar mais descobertas que desvendam os mistérios ocultos do nosso planeta. Tentativas de controlar a vastidão da savana já foram feitas muitas vezes, mas a cada esforço, a natureza parece responder com uma teia ainda mais indomável. O segredo está nos próprios animais, cujos comportamentos se enredam em rivalidades milenares e estratégias que poucos conseguem decifrar. As zebras vivem em formações que lembram haréns. Normalmente um garanhão adulto lidera um pequeno grupo de éguas e seus petrinos. Quando os garanhões jovens atingem a maturidade, abandonam a família e se juntam a outros machos em grupos de solteiros, aguardando o momento de desafiar o titular. Na hora em que predadores atacam, o garanhão não corre à frente, mas posiciona-se logo atrás da manada em fuga,
pronto para repelir os caçadores com golpes precisos de suas patas traseiras. Um único chute certeiro pode dobrar a mandíbula de um leão, provando que a força física do macho serve como linha de defesa definitiva. Mas a luta do garanhão não se limita aos predadores. Jovens machos ambiciosos também buscam tomar o lugar do líder, e quando decidem confrontá-lo, começa uma batalha brutal. Os rivais mordem, agarram e, sobretudo, tentam alcançar as pernas traseiras do adversário para cortar o tendão, uma lesão que impede a zebra de correr e, consequentemente, de se proteger. Embora essa injúria possa ser fatal, na maioria das vezes o predador simplesmente recua ou é expulso do harém, evitando a tragédia total. Um dos atributos mais icónicos das zebras são as listras. Observando a manada, nota-se que nenhum indivíduo possui o mesmo padrão. Cada zebra tem um desenho único, tão singular quanto as impressões digitais humanas. Por quase 200 anos, cientistas têm debatido a finalidade evolutiva dessas marcas, oferecendo teorias que vão da camuflagem contra predadores ao esfriamento corporal, passando pela comunicação intraespécie e até a proteção contra insetos. Embora ainda não haja consenso, uma constatação permanece clara. As zebras utilizam suas listras para reconhecer-se umas às outras em meio ao caos da savana. Do outro lado da mesma paisagem, o gnu surge como um verdadeiro mosaico da natureza. Seu corpo parece ter sido montado a partir de partes de diferentes animais: cabeça de boi, barba de cabra, pernas de antílope e crina e cauda como as de um cavalo. Essa combinação singular fez do gnu o mamífero de casco mais abundante da savana, dominando milhares de quilómetros quadrados, sem necessidade de um líder definido. Ao contrário das zebras, que concentram seu grupo em torno de um único macho, os gnus movem-se em uma multidão descentralizada. Cada indivíduo reage apenas aos vizinhos mais próximos. Quando algum animal percebe perigo, inicia um movimento que rapidamente se propaga, transformando toda a manada em uma onda de alerta que se espalha em poucos segundos. Essa reação em cadeia permite respostas quase instantâneas, mas também carrega um risco oculto. O pânico pode ser mais letal que o próprio predador. Quando a manada entra em pânico, o ritmo frenético pode transformar centenas de milhares de corpos em um imenso martelo vivo. Um animal adulto pode pesar até 250 kg. Qualquer criatura que tropeçar sob esse peso não tem chance de escapar. Essa violência mecânica se manifesta de forma dramática nas travessias do Rio Mara, na fronteira entre o Parque Nacional Serengeti e a Reserva Maasai Mara. Durante 2 vezes ao ano, centenas de milhares de gnus precisam cruzar as águas habitadas por crocodilos. O rebanho pode ficar à margem por horas, hesitante. Quando alguns ousam entrar, a manada segue em massa, criando uma corrente que arrasta animais para a correnteza e, sobretudo, gera um esmagamento que afoga muitos antes mesmo que os crocodilos tenham a oportunidade de atacar. A própria instintividade na terna pode ser suprimida por essa dinâmica de grupo. Em situação de calma, uma mãe gnu é capaz de expulsar uma hiena solitária usando seus chifres como arma. Contudo, ao perceber que a manada está em fuga, ela corre junto com todos, deixando de proteger seu filhote. O cenário aberto da savana oferece poucas rotas de escape. A única alternativa é correr, e isso molda a estratégia de sobrevivência dos recém-nascidos. Para contornar a vulnerabilidade dos recém-nascidos, os gnus desenvolveram um plano surpreendente: o parto sincronizado. A cada ano, ao longo de 2 a 3 semanas, cerca de 400 mil filhotes nascem quase simultaneamente, transformando a planície em um gigantesco berçário ao ar livre. Essa explosão de vida cria um dilema para predadores como leões, hienas e guepardos, que têm um limite físico de quantas presas podem consumir em um único momento. Quando dezenas de milhares de filhotes chegam ao mundo ao mesmo tempo, os predadores rapidamente atingem sua capacidade de saciedade, permitindo que a maioria dos recém-nascidos escape dos primeiros dias críticos. Além disso, os filhotes gnus não permanecem indefesos por muito tempo. Poucos minutos após o nascimento, já conseguem ficar em pé e, em 1 ou 2 dias, desenvolvem a habilidade de correr quase tão rápido quanto os adultos. Essa agilidade precoce, aliada ao massivo número de nascimentos, garante que muitos pequenos escapem das garras dos predadores
antes que a fome dos caçadores se torne um obstáculo. Assim, a savana revela duas histórias distintas de resistência. A zebra, que luta pelo domínio de seu harém e o SA, suas listras como identidade, e o gnu, que prospera através da força do coletivo e de um ritual de nascimento sincronizado. Cada estratégia revela como a vida se adapta a um ambiente onde o perigo espreita a cada passo. Se essas curiosidades despertaram sua imaginação, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para continuar explorando os mistérios que se escondem nas vastas planícies da Terra. Mesmo sendo os alvos preferidos de leões, hienas e guepardos, três dos maiores herbívoros da savana, a zebra, o gnu e a gazela de Thompson, mantêm um vínculo que vai além da simples competição por pasto. Um segredo quase imperceptível rege a dança das multidões que atravessam o planalto Serengeti. A cooperação disfarçada de rivalidade. Os gnus adultos são corredores impressionantes, capazes de acelerar até 80 km por hora. E quando se juntam a outras espécies, essa velocidade vira um escudo móvel. Mas o que realmente permite que zebras e gnus percorram as mesmas rotas sem se atropelar é a diferença fundamental nos seus sistemas digestivos. A zebra possui um estômago simples, similar ao do cavalo, que engole grandes volumes de vegetação sem digeri-la completamente, preferindo os ramos mais ásperos e as pontas secas das gramíneas. Já o gnu, como toda ruminante, tem um estômago multicompartimental que processa lentamente a matéria vegetal, extraindo o máximo de nutrientes das partes mais tenras e nutritivas encontradas na camada inferior da relva. Dessa maneira, quando a manada chega a um campo recém-descoberto, as zebras avançam primeiro, aparando a camada superior de gramíneas, e logo atrás seguem os gnus, que consomem o caule mais macio que antes estava oculto sob o denso véu verde. A parceria não se limita ao alimento. Cada espécie traz ao grupo uma habilidade sensorial que cobre a fraqueza da outra. A visão da zebra alcança distâncias maiores que a de um gnu, captando a presença de predadores antes que o aroma se espalhe. Por outro lado, o olfato aguçado do gnu detecta ameaças que ainda não foram vistas, percebendo o cheiro de felinos ou de hienas que se aproximam sorrateiramente. Essa complementação gera um alerta duplo que dificulta a abordagem de um caçador, pois a manada já se move antes que a presa possa ser isolada. Entre os gigantes do pasto surge a terceira peça-chave, a gazela de Thompson, a menor antílope da savana, cuja população no Serengeti ronda 500.000 de indivíduos. Ela sobrevive essencialmente com o que sobra após as zebras e os gnus terem terminado a refeição, alimentando-se da grama mais curta e rasteira. O que a diferencia não é apenas o tamanho, mas a capacidade de viver longos períodos sem beber água. A gazela extrai toda a umidade necessária das próprias folhas e do orvalho matinal, permanecendo nos trechos mais secos, onde outros herbívoros já buscam rios. Essa independência hídrica a torna menos vulnerável aos pontos de água onde predadores costumam aguardar. Em velocidade, a gazela de Thompson iguala os seus companheiros maiores, atingindo 80 km por hora. Porém, combina essa corrida com uma agilidade que lhe permite traçar zigue-zagues quase perpendiculares ao trajeto do perseguidor. Um felino que tenta seguir em linha reta simplesmente perde a capacidade de virar a tempo, entregando a presa a uma dança de escape que parece impossível de prever. Para sustentar essa estratégia, a gazela tem um ciclo reprodutivo notavelmente rápido. A gestação dura cerca de 6 meses e a fêmea pode dar à luz 2 vezes por ano, garantindo que, mesmo sob intenso predomínio, a população se recupere. Contudo, os recém-nascidos não nascem com a mesma destreza. Ao contrário dos filhotes de gnu, que já podem ficar em pé minutos após o parto, os pequenos da gazela permanecem ocultos nas gramíneas por 2 a 3 semanas. Seu pelagem parda se funde perfeitamente com o solo seco, e ainda não tenha desenvolvido glândulas odoríferas, a mãe ingere secretamente as fezes do recém-nascido para eliminar qualquer vestígio que pudesse atrair predadores. Durante esse período, a mãe visita o filhote apenas algumas vezes ao dia para alimentá-lo, permanecendo a uma distância segura que lhe permite fugir ao menor sinal de perigo. Assim, o que parece ser apenas uma corrida insaciável pela sobrevivência revela um padrão subjacente. Zebras, gnus e gazelas de Thompson não lutam contra os predadores. Eles fogem. Cada espécie emprega uma tática distinta, seja a limpeza do pasto, a digestão especializada, a vigilância visual ou olfativa,
a velocidade combinada com manobras bruscas ou a reprodução acelerada, mas todas compartilham o mesmo objetivo de evitar o ataque. No grande teatro da savana são as múltiplas formas de fuga que moldam a história da migração, enquanto a própria natureza se pergunta: por que a evolução prefere criar eternas presas em vez de conquistadores? Se essa rede de estratégias inesperadas despertou sua curiosidade, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para continuar explorando os mistérios que se escondem nas vastas planícies da Terra. Mas se a imagem tradicional da savana, predadores no topo e herbívoros como presas indefesas, estiver enganosa, o que realmente acontece quando o chão treme sob o peso de um animal que nasceu para pastar, mas que carrega a força de um tanque vivo? Naquele instante em que a luz do sol atravessa os galhos secos e revela a silhueta de um animal que parece uma vaca gigante, poucos imaginam que está prestes a descobrir um dos maiores mistérios da África. Búfalo africano, muitas vezes chamado de búfalo da planície, não é apenas maior que a maioria dos bovinos. Seu corpo pode chegar a quase 1 tonelada, formando uma massa que equivale ao peso de 4 ou 5 leões juntos. Essa imposição não vem apenas da musculatura robusta, mas também de 2 chifres arqueados, que, na base, se fundem formando um escudo ósseo sobre a testa. Esse escudo não serve apenas de proteção, mas funciona como uma arma natural, capaz de transformar a cabeça em um verdadeiro ariete. Apesar de sua dieta restrita a gramíneas ásperas, aquelas que muitos outros ungulados evitam, o búfalo não escolhe a violência como primeiro recurso. Ele prefere a tranquilidade de uma pastagem aberta, mas a sua natureza pacífica desaparece tão rápido quanto a sombra de uma nuvem que se aproxima. Quando a ameaça se manifesta, seja na forma de um leão faminto ou de um grupo de caçadores armados, o búfalo demonstra um comportamento que poucos esperam de um herbívoro. Em vez de fugir, os adultos se agrupam, estreitam a formação e avançam em contra-ataque. Essa estratégia de solidariedade extrema transforma o rebanho em uma muralha viva. As cabeças se alinham, as chifras cravam o solo e o ataque se torna implacável. Relatos documentados mostram búfalos que cercaram o leão, o perscrutaram como se fosse uma presa pequena e, em poucos minutos, o felino foi esmagado sob a avalanche de corpos. Em outras ocasiões, dezenas de búfalos perseguiram um caçador que ousara disparar contra um filhote, pisoteando-o até a morte com a mesma fúria que guardariam seus filhotes. A memória desses confrontos é notável. Os búfalos parecem guardar rancor por anos e, quando reconhecem o agressor novamente, não hesitam em lançar um novo ataque, mesmo que o indivíduo já não esteja mais na área de pastagem. Essa capacidade quase humana de lembrança e retaliação lhe valeu o apelido de Morte Negra e, curiosamente, a história da caça colonial registra que esses gigantes de pedra mataram mais humanos do que qualquer outra espécie terrestre da África. Se o búfalo domina o confronto em grupo, o rinoceronte negro impõe medo em solitário. Um macho pode alcançar até 2 toneladas e seus 2 chifres, um frontal maior e outro posterior menor, são feitos de queratina, a mesma proteína que compõe nossas unhas e cabelos. Diferente dos ossos, esse material vivo pode crescer novamente se for quebrado, tornando o próprio chifre quase indestrutível. Embora seus olhos sejam pequenos e sua visão limitada, o rinoceronte compensa com audição e olfato extremamente aguçados. Qualquer ruído ou odor desconhecido dispara um alerta imediato. Quando alguém, seja um leão, um jipe de turista ou um caçador, se aproxima demasiado e o animal sente-se irritado, ele não hesita, vira a cabeça, ergue o chifre e lança-se em uma corrida que pode alcançar 50 km por hora. O impacto de sua massa, aliada a essa velocidade, transforma o rinoceronte em uma ariete viva, capaz de destruir o que quer que cruze seu caminho, seja outro animal ou um veículo. Paradoxalmente, essa arma letante que garante a sobrevivência do rinoceronte também o coloca em risco mortal. Por séculos, as costas pretas desse gigante foram alvo de caçadores que acreditavam que o chifre, por ser feito de queratina, possuía propriedades curativas milagrosas. O comércio clandestino da medicina tradicional, alimentado por lendas que prometem curar de tudo, levou o rinoceronte negro à beira da extinção, reduzindo a população a poucos indivíduos vulneráveis. Mesmo assim, quando um dos poucos sobreviventes avista uma ameaça, a resposta é a mesma de seus antepassados, uma carga feroz que deixa a selva em silêncio, como se a própria terra temesse o estrondo.
O contraste entre a força coletiva do búfalo e a carga solitária do rinoceronte alimenta um enigma silencioso. Como duas espécies, ambas herbívoras, podem se tornar tão mortais que, na prática, são temidas tanto quanto os maiores predadores do continente? Essas perguntas permanecem no ar, à espera de quem ousar olhar além das aparências. Se essa rede de estratégias inesperadas despertou sua curiosidade, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para continuar explorando os mistérios que se escondem nas vastas planícies da Terra. E então, ao mergulhar na sombra das acácias, o zoólogo sul-africano Wouter van Hoven trouxe à luz um segredo que muda a percepção de quem pensa que essas árvores são apenas simples repostas de alimento para os gigantes da savana. Em 1990, ao analisar a seiva das acácias, ele constatou que a planta produz um conjunto de compostos químicos amargos e irritantes que desencadeiam uma reação desconfortável na boca dos herbívoros. Essa armadura invisível funciona como um aviso silencioso. Quem ousa mastigar as folhas sem cautela sente a garganta queilão e a digestão retardar, o que rapidamente desmotiva o consumo excessivo. Assim, a própria defesa química das acácias equilibra o apetite dos girafas, que graças à língua escura de quase meio metro e à saliva espessa, conseguem contornar as espinhas e neutralizar o amargor. Mas mesmo eles ainda evitam as partes mais carregadas de toxinas, limitando o grau de exploração ao que a própria anatomia permite. Enquanto isso, a presença discreta do rinoceronte negro, um dos poucos mamíferos capazes de triturar galhos espinhosos e ramos duros, torna-se ainda mais crucial. Seu aparelho mastigatório especializado, com dentes afiados como lâminas, corta a vegetação densa antes que ela se converta em um tapete impenetrável. A cada dia, centenas de brotos de arbustos são arrancados, as pontas espinhosas são despedaçadas e, em alguns casos, as próprias raízes são arrancadas. Esse ato silencioso impede que a vegetação rasteira domine a planície, pois, sem o constante aparar dos rinocerontes, os arbustos se espalhariam em poucos anos, transformando a savana aberta em um emaranhado de espinhos que sufoca a grama. A savana, assim, mantém seu caráter de prado de gramíneas, permitindo que antílopes, zebras e até mesmo leões encontrem pasto e espaço para caçar. Entretanto, a coexistência dessas espécies nunca foi estável. Por gerações, o mito de que o chifre do rinoceronte possui propriedades curativas atraiu caçadores incansáveis, que eliminaram milhares de indivíduos em busca de medicinas milagrosas. Hoje, aproximadamente 6.000 rinocerontes negros ainda vagueiam pelos parques protegidos, mas a taxa de recuperação é lenta. As fêmeas carregam a cria por 16 longos meses e permanecem com o filhote durante anos, antes que ele alcance a independência. Cada novo nascimento representa um pequeno triunfo contra a extinção, mas também um lembrete de quão vulneráveis são esses animais ao desejo humano. O contraste entre a força coletiva do búfalo que ataca em manada e a carga solitária do rinoceronte cria um paradoxo intrigante. Dois herbívoros, ambos dotados de uma capacidade de destruição que rivaliza com os maiores predadores, porém, usando estratégias opostas. O búfalo reúne números, enquanto o rinoceronte aproveita a solidão e a especialização. Essa divergência levanta a questão que ainda paira no ar da savana. Como duas criaturas tão diferentes podem exercer papéis tão decisivos na manutenção de um ecossistema que parece destinado ao caos? A resposta está no delicado balanço entre comer e proteger. As acácias, ao liberar substâncias químicas que desencorajam o consumo excessivo, salvam a própria estrutura da savana, permitindo que a luz alcance a grama e que predadores encontrem suas presas. Os rinocerontes, ao eliminar os brotos que poderiam transformar a paisagem, garantem que aquele mesmo espaço aberto continua a existir. E os girafas, com sua língua adaptada, navegam entre o risco e o alimento, mantendo a circulação de nutrientes nas copas das árvores. Cada espécie, em seu próprio teatro, cria um cenário onde a sobrevivência depende de ações que, à primeira vista, parecem opostas, mas que, juntas, escrevem uma história de interdependência e tensão constante. E se tudo isso parece um quebra-cabeça ecológico impossível de ser resolvido, a verdade persiste. A savana africana não é apenas o cenário de leões majestosos e elefantes imponentes. Ela é um labirinto de estratégias ocultas, onde o brilho de um chifre, o aroma de uma seiva e a força de um pescoço comprido moldam o futuro de um continente inteiro.
Cada vez que um rinoceronte atravessa seu território de 100 km², marcando com esterco e saliva as fronteiras invisíveis, ele está escrevendo uma linha no manuscrito da natureza, guardando o equilíbrio contra a invasão dos arbustos. Portanto, ao observar o horizonte dourado, onde o sol se põe sobre a relva ondulante, lembre-se de que, sob a superfície tranquila, uma batalha silenciosa acontece todos os dias. Essa luta entre chifres, folhas e línguas é a própria essência da África que poucos chegam a conhecer. Se este enigma despertou sua curiosidade, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para continuar descobrindo os mistérios que se escondem nas vastas planícies do nosso planeta. Quando a primeira mandíbula da girafa encosta nas folhas suculentas de uma acácia, a própria árvore reage como se sentisse um ataque iminente. Em poucos minutos, ela eleva a concentração de taninos, transformando o tecido verde em uma massa seca e quase inutilizável. O sabor amargo surge instantaneamente. A girafa cospe o que ingeriu e recua, como se o próprio arbusto tivesse disparado um alerta químico. Mas a defesa não termina ali. A árvore ferida libera ao ar um gás chamado etileno, que o vento transporta a dezenas de metros. Esse vapor funciona como um sinal de perigo para as copas vizinhas, que recebem a mensagem antes mesmo de serem roídas. Nelas, por sua vez, antecipam a ameaça e reforçam suas barreiras químicas, criando uma rede invisível de aviso que se estende por toda a savana. A girafa, porém, desenvolveu uma tática tão sutil quanto eficaz. Ao se alimentar, ela escolhe caminhar contra a direção do vento. Dessa forma, o etileno soprado sai para trás, longe das árvores que ainda não foram atingidas. Os arbustos à frente permanecem alheios ao aviso, ainda vulneráveis ao próximo garfada. Esse jogo de fumaça e vento revela um duelo silencioso entre herbívoro e planta, onde cada passo é calculado para enganar o outro. Ainda há outro tesouro oculto nas folhas das acácias: a água. Cerca de 2/3 da massa fresca de uma folha pode ser composta por líquido, e a girafa extrai desse recurso o que precisa para sobreviver. Durante a estação das folhas recém-brotadas, ela pode se ausentar dos poços por semanas, alimentando-se exclusivamente das seivas úmidas. Essa economia de idas ao ponto d'água tem um preço inesperado. Quando finalmente se dirige ao lago, seu corpo longo e esguio a força a abrir as pernas e a baixar o pescoço até à superfície. Nesse instante, ela se transforma em um alvo fácil para predadores. Mesmo um animal relativamente pequeno pode, com um único golpe de casco, abrir fissuras no crânio de uma girafa desprevenida. Enquanto a girafa luta contra a vulnerabilidade ao beber, outro gigante domina a paisagem com força bruta. O elefante africano, o maior mamífero terrestre, chega a pesar entre 6 e 7 toneladas. Para sustentar essa massa, ele consome cerca de 250 kg de vegetação por dia e ingere até 200 litros de água. Seu relógio biológico dedica aproximadamente 18 horas à busca incessante por alimento, dormindo apenas 2 a 3 horas. O segredo de sua alimentação reside no tronco, essa extensão muscular que combina nariz e lábio superior. Formado por 40.000 feixes musculares e isento de ossos, o tronco pode dobrar um tronco pesado e, ao mesmo tempo, recolher um minúsculo amendoim. Quando as folhas mais altas escapam ao alcance, o elefante abandona a delicadeza e prefere a estratégia da destruição total. Ele derruba a árvore inteira, arrancando casca, galhos e copas em um só movimento. Um único adulto pode fazer cair até 5 árvores por dia, deixando apenas os troncos como vestígios de seu banquete. Mas o que realmente diferencia o elefante não é seu tamanho, e sim a arquitetura social que sustenta a sua espécie. Cada manada é guiada pela matriarca mais velha, a única que conserva na memória a localização dos poços, inclusive daqueles que visitou há décadas. Em tempos de seca, essa lembrança torna-se a tábua de salvação de todo o grupo, permitindo que as fêmeas e seus filhotes encontrem água antes que o solo seque completamente. A estrutura da manada é quase exclusivamente feminina, acompanhada de filhotes.
A gravidez dura impressionantes 22 meses, a mais longa entre todos os mamíferos terrestres. Após o nascimento, o bebê é cuidado por sua mãe e pela comunidade por muitos anos, enquanto as jovens fêmeas permanecem ao lado da mãe por toda a vida, ajudando a criar as próximas gerações. Os machos, ao atingirem entre 12 e 14 anos, são expulsos e jamais retornam ao núcleo familiar, passando a vagar em grupos de solteiros até ao fim da existência. Os elefantes também exibem um comportamento que beira o ritual. Quando um companheiro morre, o rebanho interrompe seu trajeto e se agarra ao corpo. Troncos são acariciados com as pontas do tronco, as pernas se dobram sobre os ossos e muitas vezes galhos são depositados como se fossem flores. Essa cerimónia de luto permanece na memória dos elefantes por anos. Eles retornam ao mesmo local para reverenciar o falecido, como se mantivessem viva a presença dos que partiram. Observadores na Quénia registraram esses momentos, comparando-os às nossas próprias cerimónias fúnebres. Assim, sob a aparente tranquilidade da savana, um complexo jogo de estratégias, químicas, hidrodinâmicas e sociais se desenrola a cada amanhecer. As acácias lançam fumaça invisível, as girafas dançam contra o vento, os elefantes remodelam a paisagem e guardam segredos de memória que podem durar gerações. Cada espécie, ao seguir seu próprio roteiro de sobrevivência, tece uma rede de interdependência que mantém o delicado equilíbrio desse ecossistema. Se este enigma despertou sua curiosidade, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para continuar descobrindo os mistérios que se escondem nas vastas planícies da Terra. Recentemente, cientistas revelaram um segredo que havia escapado ao olhar comum. Cada elefante numa manada carrega um nome próprio, como se fosse gravado em uma etiqueta invisível. Em um estudo publicado na Nature em 2024, quase 500 chamados vocais entre indivíduos foram analisados com aprendizado de máquina. E ficou claro que o gigante responde apenas quando a sílaba que lhe pertence ecoa na savana. Esse reconhecimento não é mera coincidência vocal. Os elefantes também se identificam ao refletir sua imagem em água parada. Um teste que, até hoje, só primatas superiores, golfinhos e algumas aves conseguem superar. Mas a inteligência herdada vai além da autorreconciliação. Eles aprendem, por meio da matriarca, a distinguir entre humanos que trazem ameaça e aqueles que são apenas visitantes. Quando o sol se põe e sombras de guerreiros Maasai, especificamente homens adultos, que historicamente caçavam elefantes para provar coragem, se aproximam, a manada reage com um alerta imediato. Já os agricultores do povo Kanda são recebidos com tranquilidade, pois suas ferramentas não carregam o mesmo presságio de perigo. Essa lista negra oral, transmitida de geração em geração, forma um registro vivo de relações com a espécie humana, preservado nas memórias da líder mais velha. A matriarca, então, não se limita a guardar histórias de confrontos. Ela também funciona como um mapa vivo da savana, guiando seus companheiros pelos caminhos que conduzem a poços de água durante a seca, apontando rotas menos vulneráveis quando os pastos se tornam cinzas. Essa cartografia interna, refinada ao longo de décadas, representa um mecanismo de sobrevivência que permite ao grupo atravessar longos períodos de fome e escassez. No silêncio das noites estreladas, a elefanta mais antiga recita, quase que em murmúrio, rotas que poucos outros animais conseguem recordar. Se observarmos a grandeza dos herbívoros africanos, perceberemos que cada espécie resolve o mesmo dilema de subsistência à sua maneira. Os gnus perpetuam a vida através do movimento incessante, jamais parando o suficiente para que a vegetação os alcance. Os búfalos, por sua vez, encontram força na coesão do bando, derrubando a concorrência com o peso da multidão. As girafas exploram a verticalidade, alcançando folhas que permanecem fora do alcance de todos os demais. Os rinocerontes impõem sua massa como barreira, enquanto os elefantes se apoiam na memória, na inteligência e na experiência das fêmeas mais velhas. Essa variedade de estratégias parece um mosaico dispar, mas, na base, todos compartilham um mesmo alicerce. Corpos moldados a partir de materiais que antes eram parte de plantas. Nenhum desses gigantes consegue transformar material inorgânico em orgânico por conta própria. Para crescer e prosperar, eles precisam roubar os blocos de construção que as plantas fornecem. E fazem isso com tamanha eficiência que alguns atingiram o status de verdadeiros colossos. O que poucos sabem, porém, é que nenhum mamífero conseguiu, ao longo de milhões de anos, digerir a celulose rígida que compõe as paredes das células vegetais sem auxílio externo. Dentro de cada estômago desses herbívoros vibra um universo microscópico.
Trilhões de bactérias, fungos e protistas que produzem celulases, enzimas capazes de quebrar a fibra vegetal em nutrientes utilizáveis. Curiosamente, o número de células microbianas supera em muito o número de células do próprio animal, transformando cada indivíduo em uma pequena ecologia ambulante. Nem todos os animais carregam essa parceria benéfica. Quando o trato digestivo é excessivamente ácido, curto demais ou já ocupado por outros micro-organismos, a extração de energia da vegetação se torna inviável. Nesse ponto, a natureza traça um caminho oposto, a necessidade de caçar. O primeiro predador que surge nesse cenário é o guepardo, um caçador tão paradoxal quanto letal. Ele pesa cerca de 50 kg, possui pernas longas e uma cabeça diminuta, tudo afinado para a velocidade. Em menos de 3 segundos, ele atinge até 100 km por hora, curvando a coluna vertebral em saltos que podem chegar a 8 metros. Seu alvo principal são as gazelas de Thompson, pequenas antílopes que, embora também atinjam até 80 km por hora, se tornam presas preferidas, compondo cerca de 90% da dieta do felino. Assim, a savana revela uma teia onde a memória e a inteligência de um elefante coexistem com a velocidade fulgurante de um guepardo, cada uma delas sustentando o delicado equilíbrio da vida. Se essa trama de nomes secretos, memórias vivas e predadores inesperados despertou sua curiosidade, compartilhe sua opinião nos comentários, deixe seu like e inscreva-se para continuar desvendando os mistérios que se escondem nas vastas planícies da Terra. Em meio à imensidão dourada da savana, o guepardo surge como uma sombra de pura velocidade, capaz de atravessar a Terra em questão de segundos. Contudo, essa vantagem reluzente tem um preço cruel. Ao virar, o felino perde a força que o impulsiona e o próprio corpo lhe impõe limites inevitáveis. Quando o animal atinge o ápice da corrida, não consegue mantê-la por mais de 1 minuto. Logo a temperatura dispara, os músculos clamam por oxigênio e a respiração se fragmenta. Assim, mesmo após a caça bem-sucedida, o guepardo passa pelos próximos 15 minutos deitado ao lado da presa, tentando recuperar o fôlego perdido. Esse breve intervalo de vulnerabilidade abre espaço para os demais caçadores da planície. O cheiro de sangue atrai leões, hienas e leopardos, que chegam silenciosos como uma onda sobre a cena recém-esculpida. Enquanto o felino mais veloz ainda se recupera, os outros predadores se apoderam da comida, deixando o guepardo faminto e incapaz de reagir. Essa batalha de sobrevivência é ainda mais áspera quando se considera a disparidade numérica. Na vasta extensão que abriga milhões de herbívoros, apenas cerca de 500 criaturas, revestidas de manchas de ouro, ainda percorrem o território. Em contraste, a savana sustenta 4.000 leões, 8.000 hienas e 1.000 leopardos, o que significa que para cada guepardo há cerca de 25 grandes predadores que podem roubar sua caça ou até encerrar sua vida. A taxa de mortalidade dos filhotes ecoa a dureza desse equilíbrio. Das 100 crias que nascem sob o calor escaldante, apenas 5 chegam à idade adulta. As principais ameaças são os próprios leões e as hienas, que ao localizar a toca da mãe, podem dizimar todo o rebento de uma só vez. O mais rápido dos mamíferos terrestres, portanto, convive com a constante sombra de perder tudo, antes mesmo de aproveitar sua própria velocidade. Enquanto o guepardo luta contra o tempo, o leopardo adota uma estratégia que troca a pressa pela paciência. Não possui a mesma agilidade em linha reta, mas compensa com uma camuflagem que parece quase sobrenatural. Cada mancha no seu pelo forma um círculo negro delicado, dentro do qual a pelagem se torna ligeiramente mais escura, desfazendo o contorno do animal entre as gramíneas. Ao se abrigar nas sombras da noite ou nos crepúsculos, o felino se torna praticamente invisível. Ele se aproxima da presa a passos curtos, muitas vezes a apenas 10 metros, aguardando o momento exato para um salto explosivo que termina num feroz ataque ao pescoço. A constituição física do leopardo também difere radicalmente da do guepardo. Enquanto o primeiro exibe um corpo esguio, pernas longas e a leveza de um corredor, o segundo apresenta um tronco robusto, membros curtos, porém poderosos, e um peso quase dobrado. Essa robustez conferida à musculatura da nuca e das costas lhe permite algo que poucos felinos ousam: arrastar a presa até as copas das árvores. Lá, o alimento fica fora do alcance das hienas e das incursões de leões, transformando o arbusto em um verdadeiro cofre de carne.
Essa tática não só protege a refeição, como também garante um refúgio seguro para o predador solitário, que nunca conta com a ajuda de um bando. Além da força e da astúcia, o leopardo ostenta uma amplitude dietética surpreendente. Ao contrário de outros grandes felinos que se especializam em poucas presas, ele registra aproximadamente 100 espécies diferentes em seu cardápio. Antílopes, zebras, macacos, serpentes, lagartos, aves e até insetos de maior porte. Essa versatilidade lhe permite prosperar onde outros sucumbiriam, adaptando-se às variações sazonais e aos recursos dispersos pela savana. A narrativa dos dois caçadores revela a paradoxal realidade da vida na planície. A supremacia da velocidade pode ser tão efêmera quanto o calor que a gera, enquanto a astúcia e a força silenciosa garantem uma sobrevivência mais segura, ainda que cheia de desafios. Ambos os felinos carregam, porém, a mesma incerteza. Seus triunfos são sempre ameaçados por predadores ainda mais poderosos, que podem aparecer a qualquer instante, famintos por um pedaço da mesma caça. Se essa história despertou sua curiosidade, compartilhe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se para continuar desvendando os mistérios que se escondem nas vastas planícies da Terra. Mas há um predador que rompe a regra silenciosa da solidão. Enquanto o leopardo escolhe o que está ao alcance, aceitando o que a savana oferece, ele permanece um caçador solitário, vulnerável ao ataque de uma matilha faminta. O próximo predador da planície decide que a única maneira de sobreviver não é esconder-se, mas unir forças. Esse predador é o leão. Um leão adulto pesa 220 kg e as fêmeas chegam a 150 kg. São criaturas musculosas, capazes de abatê-la a maioria dos herbívoros que cruzam a planície. Mas seu verdadeiro poder não reside apenas no tamanho. A força dos leões nasce na sua socialidade. Ao contrário de todas as outras grandes felinas que, como tigres, jaguares, linces e até mesmo os nossos felinos domésticos, vivem e caçam sozinhas, os leões constroem verdadeiras sociedades. A base da sociedade felina é a matriarca. O que os especialistas chamam de prado não é uma família no sentido humano, mas sim uma dinastia de fêmeas. Cada leoa nasce, cresce e permanece na mesma terra durante toda a vida, caçando ao lado de irmãs, mães e filhas. Dentro de um mesmo território podem existir 4 a 6 fêmeas. Nos maiores grupos, esse número pode chegar a 40. Elas cooperam na caça, dividem a carne e, surpreendentemente, criam filhotes de outras fêmeas como se fossem seus próprios. Os machos, porém, seguem um roteiro muito mais sombrio. Quando um filhote de leão atinge 2 a 3 anos de idade, a segurança de sua infância chega ao fim. À medida que a juba começa a se erguer, o pai já não o vê como filho, mas como concorrente. Sem qualquer remorso, ele empurra o jovem para fora do território, transformando-o em um forasteiro. Esse desterro lança o leão adolescente em um mundo hostil. Caça solitária, confrontos com hienas e a constante ameaça de ser morto por predadores maiores. Sozinhos, esses jovens leões raramente sobrevivem. Para driblar a vulnerabilidade, eles se reúnem em coalizões de solteiros, formando grupos de irmãos ou aliados que vagam pela savana. Durante anos eles acumulam massa e força, preparando-se para o momento em que, entre 5 e 6 anos, estarão prontos para desafiar o dominador de um prado. A batalha que se segue pode ser brutal. O novo macho, ou a nova coalizão, ao conquistar o território, mata quase todas as crias que ainda são pequenas. Eliminando os filhotes mais jovens, forçam as fêmeas a entrarem em cio mais rapidamente, pois uma leoa que amamenta não pode conceber novamente. Essa prática de infanticídio, embora chocante, tem uma lógica implacável. Os filhotes recém-nascidos que ainda não deixaram o ventre materno são expulsos ou deixados à mercê das hienas. Sem alimento, eles morrem de fome ou são despedaçados pelos carniceiros da planície. Assim, a nova coalizão garante que sua própria prole seja a única a permanecer. A partir daí, a liderança dos machos costuma durar apenas 2 a 3 anos.
Antes que novas correntes de jovens forçados a sair do ninho alcancem a maturidade, eles são despejados pelos próprios sucessores que chegam para tomar o controle. Vietnã com game. O cenário, portanto, está longe da imagem romântica de uma família de leões. É uma estrutura de poder rígida, onde as fêmeas asseguram a caça e a proteção das vítimas, enquanto os machos defendem o território e impõem a sua própria vontade. Quando o orgulho está no comando, ele não apenas captura a presa, ele a retém, controla os poços de água, mantém a dominância sobre a vegetação circundante e espalha um medo que faz os antílopes mudar de rota ao perceberem o rugido distante. As hienas mantêm distância, sabendo que um grupo de leões pode despedaçar suas carroças de carniça em um instante. Até o próprio leopardo prefere subir em árvores para esconder sua caça, ciente de que, se um leão surgir, sua refeição desaparecerá. Na natureza não existem regras de honra nem moralidade. A carne pertence não ao caçador que a encontrou primeiro, mas àquele que consegue mantê-la sob seu domínio. Esse ciclo de conquista, expulsão e reinvasão cria uma atmosfera de tensão constante, onde cada passo pode ser o último de um filhote, de um macho exilado, ou até mesmo da própria rainha das savanas. É essa rede de rivalidades invisíveis, alimentada por sangue e território, que fez do leão o verdadeiro rei dos animais. Se essa trama de poder e sobrevivência despertou sua curiosidade, compartilhe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se para continuar desvendando os mistérios que se escondem nas vastas planícies da Terra. A imagem que carregamos da África, uma planície infinita dominada por leões majestosos, esconde um conflito que raramente aparece nas filmagens de safari. Enquanto o rei da savana exibe sua força em dia de sol, nas sombras da noite, acontece uma guerra silenciosa entre duas sociedades de predadores que têm mais em comum do que aparentam. A primeira delas, a que todos conhecem como carrasco de carniça, é na verdade a hiena pintada, um caçador tão eficiente quanto discreto, guiado por um rigoroso matriarcado que determina quem tem direito ao primeiro pedaço de carne. Quando os filhotes de hiena atingem a maturidade, são expulsos do clã pelo próprio grupo. Essa exclusão os lança em um mundo hostil, onde precisam esperar o fim da própria existência para conquistar um lugar ao sol. A hierarquia dentro do clã não se resume a quem chega primeiro à carcaça. A posição de cada indivíduo decide quem fatiará as costelas, quem receberá os tendões e quem sobreviverá ao período de escassez. Filhotes de fêmeas de alto escalão nascem já ostentando status superior ao de adultos provenientes de linhagens inferiores, criando em miniatura um feudalismo onde o sangue determina o lugar na cadeia. Nos territórios abundantes, um clã pode reunir até 80 indivíduos ou ainda mais. Durante o dia, as hienas parecem meras sombras rondando os leões, tentando arrancar os restos de uma caça compartilhada. Essa imagem, porém, engana. A verdadeira caça das hienas ocorre à noite, quando silenciosas, elas perseguem a presa por quilômetros inteiros, esgotando-a até que não consiga mais fugir. Estudos apontam que entre 70% e 95% das vítimas são abatidas inteiramente por elas, revelando uma eficácia que rivaliza com a de qualquer felino. Ao contrário dos grandes felinos, que contam com uma explosão curta de velocidade, a estratégia da hiena baseia-se na resistência. Elas correm até que a antílopa ou o antílope se canse, transformando o combate em um prolongado teste de paciência. Quando a presa finalmente cai, entra em cena a poderosa mandíbula das hienas, capaz de despedaçar costelas, articulações e até mesmo os ossos da coxa que a maioria dos predadores deixa intocados. O estômago desses mamíferos digere quase tudo, exceto a pelagem, e o que resta de uma carcaça raramente tem valor para outros caçadores. Essa coordenação acontece através de um riso característico, o cackle, que, em tom e ritmo específicos, permite que cada membro reconheça a sua posição e solicite ajuda quando necessário. A rivalidade entre hienas e leões não se resume a disputas por carne. Quando um grande número de hienas supera o contingente de leões, elas podem dominar a carcaça, mas, na maioria das vezes, são os leões que chegam à presa morta pelos felinos noturnos e a tomam pela força. Mesmo a maior quantidade de hienas não consegue enfrentar um bando organizado de leões. A força física dos felinos ainda supera a resistência dos caninos. Assim, a hiena deixa de ser apenas um ladrão de carniça e passa a ser um predador social, resiliente e dotado de mandíbulas formidáveis, cuja sociedade funciona como um relógio preciso onde cada peça conhece o seu papel.
Ao lado das hienas, outra espécie desafia o estereótipo do carniceiro, o cão africano, conhecido por sua coloração semelhante à das hienas, mas biologicamente distinto. Esses caninos vivem em bandos de 6 a 20 indivíduos, formando uma das famílias mais coesas entre os grandes predadores do continente. Diferente das hienas, onde cada membro luta pela própria porção, a estrutura dos cães africanos baseia-se numa colaboração quase total. Uma dupla dominante gera descendentes, mas a competição interna por status é mínima, permitindo que o grupo funcione como uma unidade de caça sincronizada. A velocidade dos cães africanos pode chegar a 60 km por hora, suficiente para alcançar antílopes velozes, embora ainda inferior ao ritmo dos antílopes e gazelas. Para compensar essa diferença, eles utilizam a mesma tática de exaustão empregada pelas hienas. Cercam a presa, flanqueiam-na e a mantêm em constante fuga até que o animal se canse. O que diferencia seu sucesso é a divisão clara de funções. Alguns membros perseveram na perseguição, outros interceptam os fatigados e ainda outros substituem os caçadores cansados. Essa divisão de trabalho eleva a taxa de captura para cerca de 1/3 das tentativas, enquanto as hienas, ainda que utilizem a mesma estratégia, alcançam apenas 2 noites em 3, devido à falta de coordenação tão rígida. A combinação de resistência, hierarquia e cooperação coloca tanto as hienas quanto os cães africanos como os verdadeiros senhores da noite da savana, capazes de transformar a paisagem em um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento pode selar a sobrevivência ou a morte de um predador. E, ao observar esse jogo de poder, surge ainda uma terceira figura que parece desafiar todas as regras estabelecidas: o melão, ou raposa do mel. Um pequeno mamífero que, apesar de pesar apenas 15 quilos e medir pouco mais de 1 metro, luta contra predadores muito maiores, com uma audácia que beira o impossível. Seu denso pelo protege contra ferimentos, sua pele espessa impede que a maioria dos predadores o segure, e sua tolerância ao veneno, capaz de sobreviver a mordidas de cobras como a cobra real, lhe confere uma quase invulnerabilidade em confrontos diretos. Esse animal, embora insignificante à primeira vista, tem um apetite que inclui insetos, larvas, roedores, aves, ovos, frutas, mel e até serpentes venenosas. Quando uma cobra o fere, ele pode entrar em um estado de torpor, recuperar-se e, surpreendentemente, voltar a devorar a própria agressora. Essa resistência faz com que leões, leopardos, hienas e até os cães africanos evitem confrontos desnecessários, pois o custo de uma luta contra o melão pode ser fatal. A estratégia de evitar este pequeno, porém perigoso predador evidencia que na savana o cálculo de risco supera, em muitas ocasiões, a simples diferença de tamanho. Assim, a paisagem africana revela-se como um complexo ecossistema de sociedades rivais, onde a força bruta dos leões, a resistência e a organização das hienas, a cooperação dos cães africanos e a coragem implacável do melão se entrelaçam em um ciclo interminável de disputa por recursos. Cada noite traz um novo capítulo dessa guerra silenciosa, e cada amanhecer reflete a fragilidade das alianças temporárias que se formam entre os predadores. Essa dinâmica, invisível aos olhos desatentos, demonstra que o verdadeiro rei da savana não reside apenas no rugido que ecoa nas planícies, mas nas entrelinhas das estruturas sociais que determinam quem controla a carne, a água e, sobretudo, o território. Se essa trama de rivalidades, estratégias ocultas e sobrevivência inesperada desperta sua curiosidade, compartilhe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se para continuar explorando os mistérios que se escondem nas vastas planícies da Terra.